estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Estamos começando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 73. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 19 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado por Allan Kardec, O papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A temática que Kardec vai desenvolver é a influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para coisas que nada conhecem, como línguas, música, desenho, e uma dissertação, isso fechando o capítulo, uma dissertação excepcional de Erasto e Timóteo sobre o papel dos médiuns nas comunicações. Cabe um comentário breve sobre a expressão utilizada por Allan Kardec, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Na verdade, nas comunicações mediúnicas. É porque essa expressão, fenômeno espírita, era corrente à época do surgimento do espiritismo e a publicação das primeiras obras. Então, Kardec se utiliza de uma expressão que se utilizava muito para dizer do fenômeno estudado pelo espiritismo. Porque o fenômeno mediúnico, a comunicação, ela não é espírita, não é? A comunicação, ela é dos espíritos analisada pelo espiritismo. E é exatamente isso que Allan Kardec faz. Esse capítulo é um dos capítulos mais polêmicos e que gera muita dúvida para os médiuns, mas, na verdade, ele responde à grande dúvida que todo médium tem, sobretudo no início, ou quando mesmo está desempenhando a tarefa, adquirindo a experiência. O que eu estou falando pela psicofonia, o que eu estou escrevendo, afinal, é meu ou não é? Como identificar, como saber a diferença se esse pensamento é meu ou se é do espírito? E muitas pessoas deixam de frequentar reunião mediúnica porque, por um excesso de pudor, digamos assim, elas acreditam que tudo que falam é da sua mente. Elas não conseguem diferenciar. E o que é comum no início. Outras pessoas simplesmente não acreditam no cotidiano, no dia a dia, que algum pensamento lhe chegue e que seja de um espírito. E também no dia a dia, como é que nós vamos fazer para diferenciar se um pensamento é nosso, se o pensamento é de um espírito que está presente no ambiente próximo de nós, ou se o pensamento que nós captamos foi o rastro fluídico, né, deixado ali por uma entidade, o pensamento fixado nos fluidos do ambiente por encarnados ou desencarnados. Essa diferenciação, ela precisa ser estudada pelo próprio médium e, com o tempo, ele adquire. Mas esse assunto, ele é preocupante, não é de hoje. Essa preocupação é da época do próprio Kardec. Inclusive, Kardec sofria uma grande crítica, o espiritismo sofria uma grande crítica no início, de que, no seguinte sentido, tudo que provém do chamado fenômeno espírita ou fenômeno mediúnico é da mente do médium.
Não há espírito comunicando. Tudo é do subconsciente do médium, para não dizer que seria uma fraude. Então, a pessoa acredita que está em transe, a pessoa acredita que está repassando o pensamento de um espírito, e na verdade estaria numa mistificação inconsciente ou um acesso inesperado no seu subconsciente. Esta era a grande crítica que se fazia dos antagonistas do movimento espírita nascente, das obras de Kardec, inclusive nomes de peso na ciência da época faziam essas colocações tentando desarticular a argumentação de Kardec. E Kardec enfrenta o tema junto dos espíritos. E depois, mais tarde, nós vamos ver que outros escritores também desenvolveram esse tema. É o chamado animismo. Essa palavra não existe no livro dos médiuns, animismo. Mas o fenômeno é estudado no livro dos médiuns, sobretudo neste item que nós vamos analisar, que é o item 223. A palavra animismo foi cunhada por Alexandre Aksakov, o pesquisador russo, que inclusive escreveu o livro Animismo e Espiritismo, em 2 volumes, para defender a validade do fenômeno mediúnico ou fenômeno espírita, como era chamado. Na verdade, foi para responder a uma crítica, eu vou comentar daqui a pouco. Mas a pergunta que Kardec faz, e daí a importância dessa pergunta, e da atenção que todo estudioso da mediunidade deve ter com o tema, a pergunta é a seguinte: no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? E os espíritos respondem: está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. Aqui eu faço uma observação. A palavra crise está se referindo ao transe. Kardec também não usa a palavra transe, ele usa a palavra crise. Ou os espíritos, que na verdade essa resposta é dos mentores que responderam a Kardec. E aí o espírito complementa a resposta. É o que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso, o transe. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se trata de médiuns escreventes. Então, o espírito está dizendo para Kardec que existem momentos em que o médium está em transe ou crise, ou, em alguns momentos, o médium está consciente. Mas não menos influenciado por espíritos. Essa é a pergunta número 1 do item 223. A pergunta número 2, Kardec avança na temática do animismo. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? A grande questão. E os espíritos respondem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Por que se não haveria de dar o mesmo com o médium? E aí Kardec questiona o espírito.
Não parece, é a pergunta de número 2A. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de um espírito estranho? E os mentores respondem: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. E a pergunta 3: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Há respostas que se não lhe podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. E Kardec dá uma nota breve dizendo: quando uma pessoa vos fala, quando uma pessoa nos fala, melhor dizendo, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo que é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Analisemos estas questões, estas 3 primeiras questões do capítulo estudado. Na primeira questão, os espíritos confirmam para Kardec o estado de transe, no qual os médiuns se ligam telepaticamente aos espíritos, assimilando fluidos teledinâmicos. É uma expressão utilizada pelo espírito André Luiz para dizer dessa ligação mento-eletromagnética que surge e que gera esse estado alterado de consciência, se a gente pode dizer assim, do transe mediúnico. Porque, na verdade, não existe uma definição do que é o transe mediúnico. Essa expressão, estado alterado de consciência, é utilizado para dizer de uma pessoa que não está no estado pleno de consciência. Não é um estado enfermiço. É um estado em que a mente, a consciência está alterada, porque outra mente está conectada com ela. Então, ela fica num estado de crise, de transe. Mas o transe mediúnico, se nós pudermos ensaiar uma definição a partir da colocação dos espíritos, é exatamente esse estado psíquico em que a mente justaposta a outra mente, em troca recíproca de pensamentos e emoções, permite com que desencarnados se comuniquem no plano físico. O transe mediúnico é esse estado que permite que o espírito, se utilizando da mente do médium, traga uma comunicação. Mas, como eu disse, isso era muito questionado. E na questão número 2, os espíritos vão dizer que 2 fenômenos podem realmente acontecer. Aquele em que os espíritos se manifestam através do médium, que é a psicografia, a psicofonia. E há casos em que a alma do médium se afasta do corpo e pode se comunicar pelo próprio corpo. Ou seja, a alma do médium se afasta e utiliza o próprio corpo para transmitir uma comunicação.
Mas nesse caso, é o que os espíritos dizem. A alma do médium não vai se comunicar, não vai falar como se encarnado fosse. Na expressão dos espíritos, a alma do médium vai falar, a fala escrita, será na condição de espírito. É diferente. Porque você vai perceber uma modificação na fala do médium. Porque ele não vai falar como se estivesse plenamente consciente. Ele vai falar com um modo de raciocínio, de capacidade intelectual, de análise, como se desencarnado estivesse. E é aí que os espíritos dão um exemplo, que é o caso de muitos espíritos que podem se manifestar e que às vezes está encarnado e que o grupo mediúnico nem fica sabendo que aquela pessoa, aquele espírito que está comunicando, está encarnado. Porque isso é possível, a pessoa se afasta do corpo. Mas veja, para uma pessoa se comunicar numa reunião mediúnica estando encarnada, essa pessoa tem que estar dormindo. Ela deve estar em sono. Porque durante o sono é que a alma do médium, a alma da pessoa se afasta do corpo. Se a pessoa está acordada, em estado de vigília, como se diz, a alma do médium não se afasta do corpo, nem a alma de uma pessoa. Então, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira disse que Frederico Chopin reencarnaria. Inclusive, ele disse para ela que nessa encarnação ele não teria ligação com a música porque ele queria outras experiências no seu processo evolutivo. Mas Frederico Chopin está então encarnado. Ele não tem ligação com a música, pois ele disse que não teria ligação com a música. Então ele não é um músico, ele não é reconhecido, ele não é aquela personalidade virtuosa da encarnação passada, embora ele não tenha perdido, obviamente, todo aquele cabedal, não é, de musicista que é, fenômeno musical Frederico Chopin. É uma pessoa desconhecida. Mas essa pessoa desconhecida dorme. E ao se afastar do corpo, ela recobra as experiências do passado. Porque o cérebro espiritual tem funções muito mais amplas, e esse Frederico Chopin, desconhecido dessa encarnação, reassume a personalidade da vida passada. Acessa o próprio subconsciente. E se manifestar numa reunião mediúnica, aí será sim a personalidade de Frederico Chopin. Aí ele vai falar da música, das suas experiências, enfim. Já não será aquela pessoa apagada. É isso que os espíritos disseram aqui. Que a pessoa, o encarnado, quando se manifesta, vai falar como espírito e não como encarnado. Aí você vai me perguntar, Jacobson, dá para diferenciar? Não, nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque esse Frederico Chopin manifestando numa reunião mediúnica através de um médium psicofônico, por exemplo, não vai trazer nenhum traço da presente encarnação, mas da encarnação passada. Isso é muito importante que a gente entenda, para compreender o fenômeno anímico. O que eu acabei de descrever é um fenômeno, não é, em que a alma de um encarnado está se comunicando através de um médium. É um espírito, embora encarnado, é um espírito.
esse fenômeno não é anímico. Por quê? Porque é um espírito se comunicando através de um médium. O que é então o fenômeno anímico? É a alma do médium que se afasta do corpo e se comunica. Mas eu acabei de colocar que para que a alma de alguém se comunique através de um médium, é preciso que a pessoa esteja dormindo. Sim, porque é só assim que a alma pode se desprender do corpo. Então fica a questão: como é que a alma do médium pode se comunicar através do próprio corpo se a pessoa não estiver dormindo? Não pode. Então o que acontece? Na verdade, o médium, ele tem que entrar num estado, esse estado de crise que Kardec falou, ele tem que estar num estado sonambúlico. Então, entre aspas, ele estará dormindo. Só que não é um sono natural, porque nós estamos numa reunião mediúnica. A situação colocada aqui é de uma reunião mediúnica. Então, nós temos na reunião mediúnica um médium que é sonâmbulo. Esse médium sonâmbulo, a probabilidade da alma dele se afastar do corpo e se comunicar é muito grande. Por quê? Porque, na verdade, quando ele entra no estado sonambúlico, ele está num sono. Ele está dormindo, entre aspas. Porque se ele não estiver nesse estado de sono, só que hipnótico, não é o sono natural. Porque nós estamos, como repito, na situação de uma sessão mediúnica. Ele entra, então, num estado de sono hipnótico. O médium, inclusive, o sonâmbulo, ele começa a dizer que está sentindo muito sono, muito sono. Ele vai sentindo um peso nos olhos, ele vai sentindo um peso no corpo, ele sente que ele vai dormir, só que quando ele permite-se aquele sono, ele não dorme. Ele fica alerta, aí ele tem evidência, ele pode se desdobrar, sair da sala, e ele pode se comunicar através do próprio corpo. Quem é que provoca esse sono hipnótico? Os benfeitores espirituais que estão conduzindo a reunião mediúnica, se for uma reunião mediúnica segura, séria, equilibrada, né? Estamos partindo desse pressuposto. Então veja, tanto no caso do exemplo que eu dei de Frederic Chopin, que estava ali dormindo nessa presente encarnação e assume a personalidade do passado, a alma do médium, o médium também tem que estar num sono. Ele tem que estar nesse sono hipnótico. E aí ele se afasta, então ele pode comunicar. E ele, nesse caso, ele vai sim acessar o próprio subconsciente. Não é uma mistificação, é um fenômeno anímico. Ânimos, alma. É a alma do médium se comunicando. Tem como saber se é a alma do médium que está se comunicando? Às vezes sim. Primeiro você tem que conhecer o médium, saber se ele é um médium sonâmbulo ou não. Porque se ele não for um médium sonâmbulo, ele for um médium consciente, não ocorre esse fenômeno. Médiuns conscientes não exprimem fenômenos anímicos nesse porte, porque não desdobram, estão ligados ao corpo, conscientemente. Então, primeiro ponto, você tem que saber se o médium é sonâmbulo. Segundo, é o modo que a pessoa passa a falar.
Ou ele vai dizer-se ele mesmo em desdobramento, aí você vê que ele está dando uma comunicação, mas é função de um desdobramento que ele teve, né, que ele saiu da sala da reunião mediúnica, ele vai descrever um fato, algum ambiente, ou vai até prestar uma assistência em algum lugar, isso acontece, e você vê que... Agora, às vezes, ele começa a dar um ditado, uma informação muito superior à sua capacidade mediúnica. Esse, inclusive, nós já estudamos parcialmente esse fenômeno. Esse foi o caso colocado por Kardec, o fenômeno que aconteceu com Camille Flammarion. Camille Flammarion psicografou várias páginas para Kardec e Kardec utilizou esse material para compor a Gênese. Então, naquela parte que trata da uranografia geral, que ele fala ali do universo, quem psicografou foi Camille Flammarion. No entanto, quem assina é Galileu Galilei. Só que foi revelado que Camille Flammarion era a reencarnação de Galileu Galilei. Então aquele fenômeno foi anímico. Só que quando a alma de Camille Flammarion se afasta do corpo, ele acessa o próprio subconsciente, que tinha um conhecimento excepcional, Galileu Galilei, e naturalmente auxiliado por espíritos superiores, naquela condição de afastamento do corpo, ele pôde trazer não o seu conhecimento típico, né, da condição de Galileu Galilei, mas um conhecimento de alta espiritualidade, ou seja, como ele já tinha experiência com astronomia, isso facilitou para que ele psicografasse temas relacionados a esse assunto. Mas não foi uma mistificação, tanto é que Kardec considerou a validade daquele fenômeno. Porque não tem problema nenhum a alma do médium se comunicar. Exatamente por esse fato que eu acabei de ilustrar. Muitas vezes, na vida passada, a pessoa tinha uma experiência que nesta está apagada. E que só volta à sua consciência, ou só é acessado esse subconsciente no momento de um transe. Mas, repito, o transe tem que ser sonambúlico, que é o que os espíritos falam para Kardec aqui na questão seguinte, quando ele coloca aqui, ó, no estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. Agora, aqui o espírito, no final dessa questão, dessa resposta, ele insiste, estuda e observa. Estudar o quê? Observar o quê? Estudar circunstâncias. Ele está em transe, o médium é sonâmbulo, o assunto tratado está além da capacidade do médium, é um assunto inédito. Então, nós vamos trabalhar em termos de probabilidade, porque às vezes não vai dar para saber se realmente aquele transe é sonambúlico ou não. Desculpe, se é um transe de um espírito desencarnado ou se é a alma do médium que está se comunicando. Essa diferenciação, ela é relativamente complexa. Se o dirigente da reunião não tiver muito conhecimento do médium, das características do médium, ele não vai conseguir diferenciar se é a alma do médium que está se comunicando ou não, porque não dá para diferenciar com muita facilidade.
Daí o espírito insistir, você vai ter que observar, você vai ter que analisar, porque realmente não tem uma fórmula matemática, cada médium se exprime de uma forma. Mas veja que nessas questões aqui que nós colocamos, o fenômeno é válido. E é aí que a gente precisa corrigir uma expressão que foi, ao longo do tempo, se tornando pejorativa. Animismo como vício de médium, defeito de médium. Isso não é animismo. Em programas anteriores, eu já dei exemplo de fenômenos anímicos, como o caso da vidência, como o caso da intuição, que são fenômenos em que a alma, a bicorporeidade é um fenômeno anímico, que é a alma do médium que se afasta do corpo. Eu já tinha falado sobre o sonambulismo. Agora nós estamos adentrando em maiores detalhes para especificar exatamente que um médium estando em estado consciente, ele não terá uma manifestação da própria alma. Ele precisa estar num estado sonambúlico. Nós vamos aqui caminhando paulativamente sobre esse assunto, porque ele é um assunto relativamente complexo. E a gente precisa ir passo a passo, porque surgem muitas dúvidas, sobretudo essa que eu acabei de colocar, de que o animismo é um defeito do médium. O que os espíritos explicaram para Kardec aqui, da manifestação da alma do médium, os próprios espíritos estão dizendo que isso é normal e que acontece e que a pessoa, ela acessa realmente o subconsciente, o que dá, inclusive, engrandece e comprova o fenômeno. Então, nós precisamos tirar essa designação de que animismo é um vício, um defeito. O médium é anímico, ou seja, ele está falando coisa da cabeça dele. Não é isso que significa animismo. O fenômeno é mais complexo. Por isso é que eu disse, a alma de um encarnado pode se manifestar? Sim, se o encarnado estiver dormindo. Se ele estiver acordado, não, ele não se manifestou. Naquele momento da reunião mediúnica. Se você tiver notícia que ele estava em trânsito, em algum lugar, não foi ele que comunicou. A alma do médium pode se comunicar? Pode, se o médium também estiver num sono hipnótico, provocado pelos espíritos. Resumindo a questão. Mas esse assunto, essas três questões, elas são estudadas detalhadamente por André Luiz no capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Emersão do Passado. É um capítulo que desdobra essas questões aqui que Allan Kardec, porque o livro dos Domínios da Mediunidade é o livro dos médiuns em fatos. É o livro dos médiuns em observação de fenômenos. André Luiz praticamente passa todos os fenômenos estudados por Kardec. Como é que é a situação aqui do capítulo 22, Emersão do Passado, no livro Nos Domínios da Mediunidade? A situação descrita por André Luiz é a seguinte. Ele visita, em companhia do mentor Aulus, uma reunião mediúnica, num centro espírita. Naquela reunião mediúnica, tinham algumas pessoas enfermas que seriam atendidas. Então, tinha os médiuns atuando ali normalmente, e tinha um grupo de enfermos que estavam ali para receber assistência do grupo. O passe, a orientação, enfim. A situação é essa.
A certa altura, uma daquelas pessoas, uma senhora, que estava ali para receber assistência do grupo, ela não fazia parte do grupo, ela era uma enferma. Ela, de repente, cai no chão, gritando: quem me socorre, com a mão no peito, e, de repente, ela entra em transe e começa a falar: covarde, por que você me apunhala assim, uma indefesa mulher, serei totalmente culpada. Ela começa a tratar de um assunto que não era da vida dela. Aparentemente, ela estava conversando com o espírito. Ela estava em transe. Ela entra em transe. O dirigente da reunião aplica o passe e começa a conversar com o espírito, supostamente manifestando através daquela mulher. Ela era uma médium desequilibrada, enferma, né? E ela, então, incorpora, foi o que o grupo viu, incorpora um espírito e começa ali, então, a falar. E o dirigente começa a esclarecer aquele espírito, ou usando uma expressão da época, ele começa a doutrinar aquele espírito, conversar, dialogar, esclarecer aquele espírito, enquanto o dirigente está ali esclarecendo o espírito através daquela médium que estava se debatendo e reclamando, e ele falando de perdão, e ela falando de ódio, enfim, ela estava realmente ali num estado de transe. O André Luiz estava com o companheiro Hilário, os dois médicos, eles estavam ali observando, um olha para o outro e fala assim: e agora? O que está acontecendo? Não tinha espírito ali ligado naquela senhora em transe. E aí o Hilário questiona, né, o Aulus, perguntando o que estava acontecendo, porque eles não estavam vendo espírito nenhum e ela estava em estado de transe ou crise. E é aí que o Aulus vai dizer a André Luiz e a Hilário que ela estava num transe anímico. Aqui André Luiz usa a palavra animismo. Ou seja, em determinados momentos, ela que era uma enferma, ele usa a expressão, ela era uma doente mental, expressão da época, ela tinha um transtorno mental, inclusive tratável psiquiatricamente, porque, na verdade, pela visão da psiquiatria, ela estava num surto. Foi o que o Aulus explicou. Se um médico psiquiatra olhasse esse fenômeno, diria que ela estava num surto. E indicaria para ela, por exemplo, um tratamento que se usava muito à época, a insulinoterapia ou eletrochoque. Aulus diz isso porque ela estava realmente no estado alterado de consciência. Ela acessou o subconsciente. Mas espiritualmente, que é o que o Aulus explica, é que ela tinha uma dívida do passado muito grave. Numa vida anterior, tinham acontecido eventos na vida dela que a traumatizaram profundamente, ligada a um homem já desencarnado. Ela reencarnou e ele não reencarnou. E acontecia um fenômeno muito interessante. Toda vez que esse espírito se aproximava dela, esse inimigo do passado, ela entrava em transe anímico. Ela voltava ao passado, ela saía do corpo, porque ela era uma médium sonâmbula, ela se afastava do corpo e entrava num estado de culpa, adentrando o próprio subconsciente. Aí ela passava a viver a vida do passado. Sim, ela entrava em transe sonambúlico, se afastava do corpo e se lembrava, então ela começava a dizer, ia se debater, ia reclamar de ódio e de mágoa
mas na verdade era ela mesma, refletindo a personalidade da encarnação anterior. O espírito inimigo dela não estava ligado nela. Tanto é que Aulus comenta uma coisa muito importante que todo dirigente de reunião mediúnica deve se observar, identificar se o espírito é masculino ou feminino. Porque o Aulus comenta isso. Ele diz o seguinte: veja que ela está falando como mulher. Porque é ela mesma que voltou à reencarnação passada. Porque se esse inimigo tivesse se comunicando através dela, ela estaria falando como homem e não como mulher. Que é uma das, que aí já é até uma dica que André Luiz está dando para aquela observação que os espíritos fazem para Kardec, né? Estuda e observa. Então, naquele caso ali, agora, na visão material, se você perguntar, o dirigente que estava atendendo aquela mulher saberia que aquilo ali era um fenômeno anímico? Diretamente não, talvez só pela intuição. Mas, inclusive, o André Luiz diz que a conduta foi correta, ele tinha que realmente falar de amor, de perdão, de caridade, embora ele estivesse falando para ela mesma, desligada do próprio corpo. Então, eu dei 2 exemplos de manifestação, aliás, 3 exemplos, né, de manifestação de alma do médium. Vou corrigir novamente. 2 explicações de manifestação da alma do médium. Esta, que eu acabei de dizer, que é a manifestação da alma da médium enferma. Então, ela volta ao passado enferma. Outro exemplo que eu dei da manifestação da alma do médium foi na reunião mediúnica, quando o médium, aí, equilibrado, ele volta ao passado, mas como ele não tem trauma do passado, ele não vai falar de dor. Você não vai ver um médium que não tem traumas do passado, que está frequentando reunião mediúnica, num transe anímico, incorporar um espírito sofredor. Não tem lógica. Por quê? Porque ele não tem traumas do passado. No caso dessa senhora, do livro Nos Domínios da Mediunidade, ela era uma enferma, desde a encarnação passada. Por isso que quando ocorreu a manifestação, ela expressou uma personalidade doente. Era como se fosse um espírito doente que estivesse ali, perturbado. Outro exemplo que eu dei foi o do Camille Flammarion, que, na verdade, volta ao passado também, mas aí plenamente equilibrado. Ele não, inclusive, numa personalidade muito superior à da própria encarnação. O terceiro exemplo que eu dei foi o da possibilidade da alma do Frederic Chopin se comunicar através de um médium para dizer que, nos casos, né, referidos, a pessoa tinha que estar dormindo. Então, o Camille Flammarion, ele tem um livro que ele descreve que, naquele momento em que ele estava psicografando, se ele desviasse o pensamento, as ideias fugiam da mente dele, porque ele estava realmente acessando o próprio subconsciente no automatismo. Então é muito importante a gente desmistificar o animismo, para a gente entender realmente o fenômeno e aproveitar, entender. Como eu disse, a expressão animismo, ela foi criada por Alexandre Aksakov, uma publicação de um livro chamado Animismo e Espiritismo, tem edição publicada pela FEB. Ele escreveu esse livro, que é um livro de pesquisa de fenômenos mediúnicos que provam
a existência do fenômeno mediúnico ou fenômeno espírita, ou seja, espíritos podem se comunicar. Mas nesse livro ele também prova que a alma do médium pode se comunicar. Ele escreveu esse livro em resposta a uma crítica pesadíssima que o espiritismo sofreu de um doutor em filosofia, em 1855, em Berlim, o professor Edwin von Hartmann. Hartmann escreveu um livro chamado Espiritismo, dizendo que tudo era força nervosa, era alucinação, era inconsciente. Ele desconstrói toda a fundamentação de Kardec. Alexandre Aksakov escreve um livro, então, em 2 volumes, defendendo o espiritismo. Isso vai acontecer também com Ernesto Bozano, que escreveu o livro Metapsíquica Humana e Animismo ou Espiritismo, 2 livros em que ele defende também o espiritismo, defende o fenômeno mediúnico. Mas falando de Alexandre Aksakov, ele, no livro, ele faz uma classificação muito interessante. Ele diz que, na verdade, o fenômeno de manifestação, fenômeno mediúnico, digamos assim, ele tem manifestações muito variadas. Então ele cria uma classificação dizendo que existe um tipo de fenômeno que ele chamou de personismo. O que é o personismo na definição de Alexandre Aksakov? São fenômenos psíquicos inconscientes, mas produzidos na esfera corpórea do médium. Ele usa a expressão intramediúnico. Ou seja, o médium pode personificar ou adotar o nome de uma personalidade estranha. Qual personalidade estranha? A de vida passada, a do subconsciente. Então, ele é muito técnico. Ele diz que, nesse momento em que o médium acessa o subconsciente, caso, por exemplo, do Camille Flammarion, seria um fenômeno de personismo. Ele chama de personismo. O animismo, segundo Aksakov, na definição dele, então, o personismo é a alma do médium se comunicando através do próprio médium. Já o animismo, para Aksakov, aí também são fenômenos psíquicos inconscientes, só que produzidos fora dos limites corpóreos do médium. O que ele quer dizer com isso? Aí já vem transmissão do pensamento, a telepatia, a materialização, movimentação de objetos, o desdobramento, a bicorporeidade, por exemplo, estaria dentro do animismo. Então veja que aqui, na verdade, a origem das expressões é completamente diferente da definição que a gente dá hoje. Inclusive, ele cria uma terceira classificação para falar que existe o mediunismo, que seria, não é, uma mistura desses 3 fenômenos. Os livros merecem ser estudados. Eu só estou dando aqui algumas pinceladas para mostrar que o pesquisador russo, na verdade, ele fez uma classificação muito complexa dentro da linha de pensamento dessas 3 questões que eu estou estudando hoje, de Allan Kardec. Todo esse desdobramento são essas 3 questões. No espiritismo, na atualidade, a palavra, a expressão, a classificação personismo foi abandonada. Não se fala em personismo. Os espíritos resumiram tanto o personismo quanto o animismo numa palavra só, animismo. É o que a gente vai ver André Luiz utilizando, Emmanuel utilizando,
Manuel Filomeno de Miranda, utilizando, eles não usam essa classificação personismo, mas descrevem o fenômeno. Por exemplo, se eu fosse classificar, segundo Aksakov, o fenômeno descrito por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, esse fato que eu narrei do capítulo 22, seria um fenômeno de personismo, se eu fosse utilizar a classificação de Aksakov. Utilizando a classificação de André Luiz, ele chamou de animismo. Para a gente perceber como é que também a espiritualidade trabalha essa classificação. Já Kardec nem entra numa divisão muito assim detalhada, né? Porque Aksakov publicou depois e André Luiz agora, mais recentemente, através de Chico Xavier. Daí, André Luiz descreveu o fenômeno personismo, mas chamá-lo de animismo. Já a palavra mediunismo, que Alexandre Aksakov utiliza para dizer que é uma mescla desses fenômenos todos, Emmanuel, já no livro Emmanuel, utiliza essa mesma palavra, mediunismo, para falar de fenômenos que são produzidos, mas fora da explicação espírita, ou, digamos assim, fora do espiritismo. Então, nós temos manifestações mediúnicas fora do espiritismo, que não seguem as orientações de Kardec. Então, todo fenômeno mediúnico fora do espiritismo, Emmanuel chama de mediunismo. Está no livro Emmanuel, né, psicografado por Chico, do próprio Emmanuel. Então, essa classificação, ela é uma classificação bastante complexa, e os espíritos deram uma resumida, não é? Para facilitar para nós. Deu nome ao fenômeno que Kardec não nominou, que são os fenômenos descritos aqui no item 223. Eles não utilizam a classificação de Aksakov, abandonam o personismo, a palavra, tanto é que a gente não ouve falar essa classificação, personismo, ao lado de animismo. A gente não vê normalmente os estudiosos, os escritores, mesmo os espíritos, utilizando a expressão personismo. Mas o fenômeno existe, que é esse do sonâmbulo, né, manifestando através do próprio corpo. Então, se eu pudesse usar a classificação do Aksakov, uma pessoa em casa que entra em transe sonambúlico, levanta da cama e começa a andar, né, pela casa e falar, você vê que ali não tem um espírito, é a própria pessoa. Daí a importância de se conhecer o médium, as características do médium, que é o tal do que os psicólogos estudam e observam, né? Conhecer o médium, o jeito dele falar. Então, às vezes uma pessoa está andando em casa. Esse fenômeno de sonambulismo, pela classificação de Aksakov, seria um personismo, porque ele assume uma personalidade diferente da vida passada. Pela classificação de André Luiz, seria animismo. E na colocação de Kardec, seria simplesmente sonambulismo, manifestação da alma do médium através do próprio médium. Não é que seria o caso do êxtase, da letargia, da catalepsia, são fenômenos decorrentes do próprio sonambulismo. Eu sei que esse assunto, ele é complexo, vão surgir muitas perguntas, eu espero que façam aí as perguntas. Mas eu vou continuar no assunto, agora entrando em maiores detalhes, porque o Allan Kardec, ele continua. Eu coloquei só 3 questões, mas o capítulo é mais longo. Então, nós vamos ter o próximo programa, que eu vou começar a partir da questão número 4. Quem quiser já ir adiantando,
pode ir estudando aí o capítulo 19, a partir da questão número 4. E aí eu vou trazer mais detalhes a partir do que os espíritos eles vão desdobrando mais esse fenômeno. Na verdade, hoje podemos dizer que foi uma introdução ao assunto, porque aí nós vamos desdobrar mais, inclusive trazendo outras explicações de Emmanuel, de André Luiz, sobre esse fenômeno. Quem quiser adiantar também, eu tenho um livro, Psicofonia na Obra de André Luiz, no capítulo 15, eu estudo esse fenômeno, você vai encontrar essas explicações que eu dei, basicamente, no livro Psicofonia na Obra de André Luiz, no capítulo 15, onde eu faço esse paralelo que a gente trouxe, porque às vezes ficou assim, talvez possa não ter ficado tudo muito claro. Eu vou tentar responder algumas questões para que a gente vá clareando aqui talvez um pouco mais o que foi colocado. A Roseli, você me fez a pergunta aqui, como se dá a capacidade receptiva do médium frente a uma comunicação mediúnica? Essa expressão capacidade receptiva mediúnica eu utilizo no meu livro Psicofonia na Obra de André Luiz. Cada médium tem uma capacidade receptiva mediúnica. Eu vou explicar isso no próximo programa, ou num dos próximos programas, conforme for o desenvolvimento, que ele requer uma explicação um pouco mais longa, porque, na verdade, o médium, ele vai conseguir repassar a mensagem que o espírito tenta transmitir de acordo com a sua capacidade receptiva mediúnica, que é muito individual. Está dentro do assunto animismo. Porque eu falei hoje sobre animismo e falei da possibilidade da alma do médium se comunicar. Mas o papel do médium na comunicação propriamente dito, eu ainda não falei. Por isso é que eu disse que hoje foi apenas uma introdução. A pergunta da Roseli já está dentro mais do assunto que eu vou falar no próximo programa, que é a participação do médium na comunicação. Veja que essas três questões absorveu todo o nosso programa apenas em definições de expressões para a gente entender o fenômeno. Agora, o contributo do médium, que são as suas concepções, conhecimentos, que interferem nessa chamada capacidade receptiva mediúnica, que é uma expressão que nós tiramos da obra de André Luiz e ajustamos para a explicação, ela vai ser mais pertinente para o programa, mas resumidamente, ele quer dizer isso. É a possibilidade individual que o médium tem de transmissão do pensamento de um espírito, que é muito variável. Essa capacidade receptiva mediúnica também é o tema da última mensagem desse capítulo, que é a mensagem de Erasto e Timóteo, que eu coloquei inicialmente, que é uma mensagem excepcional. Ela trata exatamente da capacidade receptiva mediúnica de cada pessoa. E o médium tem consciência que está transmitindo... A Cláudia pergunta, Cláudia Ferreira C. Jorge. E o médium tem consciência de que está transmitindo a mensagem pelo próprio corpo físico? Não. Ele não tem essa consciência. Ótima pergunta, Cláudia. Por que ele não tem essa consciência? Porque ele está fora do corpo. Veja o que os espíritos disseram a Kardec. Ele vai falar como espírito. Ele não vai falar como homem. Essa frasezinha na resposta dos espíritos a Kardec é muito importante. E é exatamente o que você pergunta. Como a alma do médium se afasta, ele acessa o subconsciente e fala como espírito, ele não vai ter consciência. E quando voltar para o corpo, que ele sair do transe, ele poderá não se lembrar de nada do que disse. A Roseni pergunta, então o médium pode dar uma comunicação do seu próprio espírito? Foi tudo que eu expliquei. Que sim, pode. Porque ele é espírito também. A gente tem que partir da seguinte ideia, Ronise de Paula, desculpa. Nós estamos ligados ao corpo e não presos ao corpo. Essa expressão ligado é muito importante para entender que nós estamos no corpo físico, mas não presos no corpo físico.
A gente pode ser afastado do corpo físico. Por isso, a expressão ligados, que é a melhor expressão. Nós, reencarnados, estamos ligados ao corpo físico. E não dentro ou preso no corpo físico. A palavra ligado faz toda a diferença, que é o que explica a possibilidade da alma do médium se comunicar, dela se desdobrar, da bicorporeidade. A Silvia me pergunta o seguinte: boa noite, como explica Eurípides Barçanufo que saía do corpo e realizava os feitos? Eurípides Barçanufo é um grande exemplo de fenômeno anímico, de bicorporeidade, porque ele entrava em transe e aí ele dormia. Os alunos descrevem que às vezes ele estava dando aula, seu Eurípides estava dando aula em Sacramento, na escola, Sacramento é uma cidade no interior de Minas Gerais, no Brasil. Eurípides Barçanufo, um médium excepcional, ele estava dando aula, de repente ele sentava e dormia. Na verdade, ele entrava num transe hipnótico, porque não era um sono natural, né? Ele estava dando aula, ele entrava num transe, num sono hipnótico, aí ele materializava-se, esse fenômeno chama bicorporeidade, à distância. Conversava com pessoas, era visto, chegava a auxiliar em tratamentos, em realização de partos. Mas veja que prevalece a explicação de Kardec. O médium tem que estar em sono ou natural ou sono hipnótico. No caso, seria um sono hipnótico, porque os mentores, né, de Eurípides Barçanufo naturalmente o conduziam a esse estado para que ele pudesse prestar algum benefício à distância. Então, o senhor Eurípides não estava consciente. Finalmente, a Roseli, o Baldo faz mais uma pergunta. Jacobson, pode o médium, após a incorporação, falar que nunca se lembra de nada do que foi dito numa reunião mediúnica ou trabalho de desobsessão? Roseli, é interessante, porque é o seguinte, quando o médium está em transe, pelo cérebro dele, tem dois pensamentos. O dele e o do espírito. Acoplados, justapostos, dois pensamentos veiculando uma mensagem. No programa que vem eu vou explicar melhor esse fenômeno, que é o contributo do médium, a influência do médium na comunicação. Quando ele sai do transe, ele perde uma parte do pensamento. Ele perde a parte do espírito comunicante. Então fica só a parte dele. É aí que o médium vai dizer que lembra uma parte. Médios descrevem muito isso, que lembram parcialmente. Eu falei isso, mas não lembro tudo, eu lembro um pedaço. O que ele perdeu? Ele perdeu o pedaço, ou ele esqueceu o pedaço, a parte, né, do pensamento do comunicante. Então, isso acontece com médios, inclusive, conscientes. Porque ali ele está veiculando dois pensamentos. Nesse caso, ele tem uma lembrança parcial. Segundo os espíritos, André Luiz dizia, se o médium forçar, ele consegue lembrar tudo. Não é bom o médium forçar, é deixar... Lembrar, o que ele lembrar é o suficiente. Para não forçar o cérebro. Porque esgota, né? Você viu que os espíritos falam aqui para Kardec, é por isso que o médium esgota, porque ele entra em crise. Ele perde fluido vital nessa atividade. Por isso que ele esgota. Por isso que ele sente cansaço. Agora, esse é o médium consciente. Quem é que poderia esquecer totalmente? O sonâmbulo. O sonâmbulo pode esquecer totalmente. Mas ele tem que ser sonâmbulo. Tá? E tem vários graus de sonambulismo, tá? Então, muitas vezes, há aquele sonâmbulo que fica realmente, ele apaga, digamos assim, ele entra em transe, ele está num sono hipnótico, e ele, quando volta, ele não se lembra de nada. É uma característica rara. Isso é mais raro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O tema é instigante. Eu espero que tenha contribuído um pouco aí para esclarecer um pouco esse assunto. Mas eu vou continuar e vou repetir algumas coisas para ir fixando. Podem ficar tranquilos.
Ficando por aqui, lembrando sempre que o estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade, eu gostaria de ficar atento à nossa programação, acesse o nosso grupo no Telegram, telegram@febtv_mediums. E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado nos programas até hoje, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Você encontra lá todos os programas já gravados e as perguntas já respondidas no Telegram. E lembrando também que a FEB disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Na segunda-feira, às 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, comigo aqui, 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. E na quinta-feira, 21h30, o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, 21h30, hora de Brasília. E por fim, colabore com a FEB TV. Seja padrinho ou madrinha da FEB TV. A sua contribuição é muito importante para que a FEB TV possa continuar trazendo a mensagem que leve o homem a uma nova dimensão de conhecimento, para que a paz prevaleça no coração de todos, a esperança. Nós te agradecemos a colaboração que você poderá nos oferecer de coração. Um grande abraço a todos. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns.
Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.